Então, vamos falar sobre liderança com propósito, um tema super interessante, né, Roberto? O que você pensa disso? Um tema que a gente gosta muito de abordar nas nossas falas. A Gabi tem uma experiência também na área de liderança de propósito, na tua formação, inclusive, né, Gabi? Sim. Onde que é a escola que tu estudou? Estudei na Escola Conquer, né? Fiz sobre liderança, um curso de experience, assim, foi muito importante, porque como farmacêuticos a gente já sai, né, com uma responsabilidade técnica para liderar equipes, liderar processos, e é super desafiador. E muitas vezes a gente tem que ir para o mercado, e eventos como esse também, o SDF 2021 do Conselho, permite que a gente possa falar de um tema que é tão recente nessa linguagem, mas que é importante para a nossa vida como um todo, né? Porque liderar pessoas, fazer gestão de pessoas é algo bem desafiador. E Roberto, o que tu desse tempo como farmacêutico, você lidera um grupo muito extenso, né, de profissionais de saúde e de desenvolvimento desses profissionais. O que tu acha desse tema? É um tema que impacta bastante o nosso dia a dia. Esse final de semana, casualmente, o final de semana anterior, eu tive com um grupo de alunos da PUC, numa pós-graduação, e a gente discutiu bastante liderança e liderança de propósito, né? E uma das dificuldades relatadas era justamente se relacionar com pessoas, né? A gente é treinado para se relacionar com pacientes, né? E dar o feedback para o paciente, conversar com o paciente, entender o contexto daquele paciente de forma empática, né? E a gente tem trabalhado, a gente trabalhou muito nesse sentido, né? De tentar buscar esses gargalos que as pessoas relatam bastante e como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia para melhorar a performance dos nossos colegas que, queiram ou não, eles estão em posições de destaque nas suas empresas, né? É verdade. Tu fizeste eu lembrar de um dado super importante que certamente o Arildo vai falar muito bem para nós. O quanto hoje muitas demissões nas instituições elas têm sido muito mais pelo nosso comportamento do que pela nossa técnica, né? Então a importância que tem da gente desenvolver ao longo da profissão esse tema. E eu acho que agora a gente vai chamar o Arildo, né, para poder falar sobre isso e debater. Vamos ver aqui na tela. Tá ali, Júnior, grande Júnior. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. É uma honra estar aqui contigo, dividindo esse palco. Nós temos aqui, hoje, farmacêuticos de todo o Brasil, de 26 estados e do Distrito Federal. Lembrando que essas atividades todas ficam gravadas no canal do YouTube do Conselho Regional de Farmácia, para você ter acesso. Júnior, dispensa apresentações, a gente acabou de passar o teu currículo aqui e a gente está louco para te escutar sobre liderança de propósito e trazer um pouco da tua experiência, do teu contexto, o que tu pode agregar para a gente aí. Contigo, então, a fala. Legal. Obrigado, Roberto. Obrigado pelas apresentações aí também. E é legal estar falando hoje para vocês com esse tema de liderança de propósito, né? Eu trago aqui, então, um pouco dessa vivência, do que vivi, né? E já logo começando aqui a apresentação, né? A gente não está se vendo, né? Vocês estão me vendo, então é um prazer estar aqui com vocês, né? Trazendo essa coisa do mundo online também, né? Então eu começo falando um pouco disso, dando as boas-vindas, né? Falando uma parte que eu acho que é legal, muito do online, né? Eu acho que a gente perde algumas coisas, mas ganha noutra. E o que eu acho que a gente ganha muito é a proximidade, né? Então, apesar de ser controverso, né, eu me sinto na frente de cada um de vocês aqui, podendo estar conversando e interagindo com esse momento. Então, sintam-se abraçados, beijados, toquezinho de mão agora nessa época de Covid, né, cada um como se sentir melhor, cumprimentado, se sintam aqui, né, perto, e a gente vai ter esses próximos 40 minutos aqui junto para falar sobre liderança, que é um tema que me agrada muito, e ele girou durante toda a minha história, assim, né? Participou de tanta minha história. Então, antes de começar, né, falando propriamente do nosso tema, eu vou fazer uma breve apresentação, né? O pessoal aqui já fez um breve currículo, mas falando um pouco sobre mim e mais como eu chego hoje aqui, né? Então, como o Roberto já foi apresentado, meu nome é Arildo Júnior, mas vocês há de convir comigo que meu nome já me deixa uns 10 anos mais velho.
Eu confesso que lá, quando eu comecei a minha carreira de executivo, eu até achava bom o pessoal ir me buscar no aeroporto Arildo, pensava que chegar aquele velho, né, mais senior, mais senhor, eu até achava bom, já dava um respeito. Só que hoje, já com 41, eu acho que me dá um pouco mais de idade do que eu gostaria. Então, fiquem à vontade de me chamar de Azinho, né, um pouco também como Fê, assim a gente está... fica um pouco mais próximo também, né, nessa relação do apelido. Então, fica à vontade de me chamar de Azinho, que é também um dos nomes da minha melhor versão. Eu poderia aqui estar falando sobre um pouco do meu histórico também, falando que tenho umas aventuras de atleta amador, adoro viagem, né? A Mayra Donkson, minha esposa, meu filho, minha família linda, que amo e estou muito próximo. Poderia também falar de meus traumas, né? De ter perdido minha mãe muito cedo, isso ter impactado, como eu fui me descobrindo através dessa história. Porém, não é isso que me traz aqui hoje. O que me traz aqui hoje é a minha posição, né? Essa profissão que eu mesmo desenvolvi para mim, que é ser mentor em gestão e liderança. E dentro desse contexto específico que a gente vai falar aqui hoje, é da história de um executivo de sucesso, prestem atenção nas aspas, né, de sucesso, que se transformou, né? Então, vamos lá para falar da nossa liderança de propósito. E o interessante é que eu fui convidado para estar falando para vocês, farmacêuticos, e para mim ficou muito boa. A gente vai encontrar, né, todos os tipos de formação profissionais em todos os momentos de carreira. E eu, muito preocupado com todos vocês, fiquei pensando como eu posso dar o melhor conteúdo, ou um conteúdo que abrange todo mundo falando de liderança, né, que se pode usar em todas as áreas da vida ou até mesmo do momento profissional. Então, depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão que eu ia trazer para vocês foi talvez a minha maior descoberta sobre liderança. Nesses 25 anos, né? Eu não falei no início, mas já contextualizando, eu tenho 25 anos de carreira como executivo, nessa empresa familiar, depois passei para multinacional. Então, durante todos esses 25 anos, estudei muito também administração, gestão e liderança, né? Então, todos esses 25 anos, eu posso dizer para vocês que eu mais aprendi sobre liderança foi que a verdadeira liderança de propósito começa em ser o capitão do seu próprio barco, né? Então, é aquela liderança que a gente faz sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje, né? Já conectando também com o tema aí do congresso, que é a saúde mental também, trazer um pouco disso, como a gente se cuida melhor, como a gente é líder do nosso próprio destino. E a partir disso, do pouco que eu vou trazer para vocês, eu verdadeiramente acredito que esse ponto você pode ser inserido tanto profissionalmente ou pessoalmente ali na frente, tá bom? Então vamos ao tema. Eu falei para vocês, né, que esses foi a minha maior conclusão nos 25 anos de carreira, né, de história aí, né? Então, e depois disso eu desenvolvi uma teoria, né? Mas eu devo lembrar aqui que toda teoria vem de uma prática, né? Então eu queria começar contando para vocês a teoria que eu desenvolvi, que foi esses 5 passos para fazer qualquer coisa acontecer, ou para fazer acontecer qualquer coisa, né? Contar essa teoria, que são 5 passos bem simplesinhos, e daí depois eu vou contar para vocês, no meu passado recente, nos últimos 4 anos, como eu descobri, né, como eu fui praticando até chegar a essa conclusão aqui, né? Então, eu vou falar da teoria e depois vou dividir um pouco da minha história com vocês, de como eu cheguei nessa teoria, certo? Então, a primeira coisa é comece pelo porquê. Lembrando que aqui não é só de liderança, como a gente ser líder do nosso próprio destino, né? Mas como a gente aplicar qualquer transformação dentro da empresa, dentro da nossa equipe de trabalho, do nosso fluxo de gestão, de qualquer coisa. Então, o primeiro passo muito importante, comece pelo porquê. Comece entendendo o porquê que realmente está fazendo aquilo. O que lhe motiva? O que faz você parar? É o que faz você continuar enquanto todos os outros param. O que é a sua motivação interna? Por que é esse porquê? Alguns podem dizer que é o sustento da família, outros podem dizer que é o propósito de vida, ajudar em alguma coisa, mas outros podem ser de se divertir, né? Esse é um pouco fraco, mas sempre existe. Mas a primeira coisa é, antes de começar qualquer projeto, antes de começar com qualquer transformação, comece pelo porquê, se respondendo por que eu realmente estou fazendo isso. Vale do mínimo projeto até a mudança mais estrutural que tenha na sua vida.
certo? Ah, um ponto importante, toda a minha apresentação, se eu for recomendar para vocês, a única coisa que precisa anotar de fato é esses 5 passos aqui. Todo o resto vai ser história para que a gente nos ajude a contextualizar e marcar esses 5 passos. Então, para quem estiver tomando nota, quem gostar de tomar nota, anotem esse daqui, é super simples, a gente vai rever ele ao longo da apresentação. O segundo passo é conheça-se para se servir melhor, né? Então, aqui eu falo bastante de autoconhecimento, né? Cada pessoa, e cada vez mais que eu caminho nesse trajeto, tenho mais certeza disso, que cada pessoa é um indivíduo à parte. Então, se aquele negócio que a gente vê muito hoje com redes sociais, né, e que é chamado de efeito manada, é extremamente prejudicial ao se cuidar bem, ao se tratar bem. Porque quando eu me tiro pela média do que são os outros, eu tenho uma grande chance de estar errando. Ao contrário, se eu me avaliar, se eu me observar, não avaliar, se eu me observar a partir daquilo que eu realmente sou, com as minhas fortalezas, né, minhas fraquezas, eu tenho uma grande chance de ser meu melhor amigo e me tratar como meu melhor amigo. Terceiro passo, dê pequenos passos gentis para fora da sua área de conforto. Então, no momento que eu sei o porquê que eu quero fazer aquela movimentação, que eu conheci esse passo 2 aqui, nunca acaba, né? A gente sempre vai ter mais pistas, mais retos, quebra-cabeça para se conhecer, eu começo a dar passos gentis naquela direção, né? Em experimentar algumas coisas que a gente já vai falar no quarto passo, que é exatamente isso, exercitar várias formas até encontrar a sua. Então, no terceiro passo, a gente fala de se experimentar em outras áreas, né? Porque qualquer mudança a gente está saindo provavelmente de uma área de conforto, mais que ela não seja gostosa, mas é uma zona de conforto, uma área de desconforto. Então, se promover isso. E depois se exercitar várias coisas com mini contratos, fazendo coisas pequenas para ver, isso funciona comigo, faço um pouco mais. Se não funciona comigo, deixo de fazer, sem compromisso, e vai aprendendo. E depois, quando for se interessando, vai aprofundando. E por último, muito importante, na dúvida, qualquer dúvida no meio do caminho, lembre-se sempre do seu porquê. Ele sempre, provavelmente, vai lhe trazer as suas respostas. Então, essa é a teoria que eu queria trazer para vocês, né? Como eu falei antes, quem quiser anotar, isso é muito bom e a gente vai rever ele ao longo da apresentação, porque agora eu vou comentar com vocês como eu cheguei a essa conclusão, a essa teoria, através de uma prática, né? E para contar essa história, eu vou conduzir elas dentro dos nossos 5 passos aqui também, tá? Então, aonde começou o meu porquê? Quando eu comecei a me perguntar onde começa essa história, né? Então, esse foi um dos meus últimos dias na Souza Cruz, que foi a última empresa que eu trabalhei, fiquei por 12 anos lá, né? E esse foi um dos últimos dias que eu estava lá. E esse processo, essa história, essa transformação que eu vou contar para vocês, ela ocorreu começou mais ou menos um ano antes, que eu comecei a me perguntar do que eu estava, se aquilo realmente me fazia feliz, né? Então, já visto nesse período, eu tinha um bom salário de executivo, um bom pacote, né, de remuneração, tinha 130 pessoas na minha equipe e um faturamento mensal de 30 milhões, a qual eu era responsável, né? Então, sucesso. Porém, eu vivia uma vida que não era minha. Eu não tinha essa clareza lá, mas eu sentia que não era uma vida que não era minha. E aqui eu já devo fazer uma ressalva desde tanto que eu não incentivo em nada a fazer transição e nem acho que o autônomo ou qualquer outra coisa é melhor do que se funcionar. Longe disso. Eu estou falando a minha história, o meu contexto. Lembra que eu comecei dizendo que cada uma das pessoas são diferentes. Para mim, aquilo já tinha vencido o prazo de validade. E naquele momento eu não tinha muita resposta do meu porquê tão clara. Eu sabia qual que era o não porquê, né? Eu não queria mais continuar nesse mundo. Queria experimentar outras coisas, né? Conhecer. Então, o meu grande porquê naquele momento era entender se existia outra vida diferente dessa cartesiana, de acordar cedo, trabalhar, cumprir meta, viver a vida para o trabalho. Mais ou menos assim, que era a vida que eu vivia, né? Aí depois, para o segundo passo, é conheça-se, né, para se servir melhor. E o que eu fui fazer nesse caminho, né? Além de terapia, né, de muita terapia que eu faço até hoje, casal, de solteiro, eu também fiz diversos cursos, né? E me aprofundei, né? Me tornei Master Coach,
né? E fui me experimentando, e todas essas vivências é um mergulho em si mesmo, né? Porque mais que eu tivesse fazendo qualquer uma dessas certificações, todas as certificações é o laboratório de ti mesmo. Então, durante 2 anos eu me especializei, né, me tornei Master Coach fazendo 6 cursos, né, que era no pacote para poder chegar lá. Fiz uma pós-graduação em Mindfulness, que era uma Mindfulness vivencial, né, uma Mindfulness funcional, e tinha muita vivência também, onde eu também pude pegar várias formas. Aqui a gente pode ver alguns momentos de contatos profundos que tive nesse momento. Aí outros cursos também que me exercitei exatamente nesse exploratório do autoconhecimento, né, de poder entender um pouco mais de quem era eu e me exercitar nesse caminho. Então foram 2 longos anos, principalmente, passando por isso e tentando entender realmente quem é esse cara, quem é esse Azinho, né, quem é esse Arildo, quem é esse Julinho, quem é o Júnior, né, são todas as facetas de mim e como eu sou esse melhor amigo para mim mesmo. Como eu posso cuidar melhor de mim a cada dia? E isso para mim foi importante, me conhecer e conhecendo cada faceta, entender que eu não sou igual a ninguém, né? Então não posso me tratar como a média, né? E foi muito se descobrindo, entendendo as minhas individualidades, não só as fortalezas, mas principalmente as fraquezas e as vulnerabilidades, certo? Depois o nosso terceiro passo é de pequenos passos gentis para fora da sua área de conforto. Aí eu tenho uma história bacana para contar para vocês, que é logo depois que eu saí da Souza Cruz, então comecei esse caminho. Ela não está numa ordem cronológica, porque aqueles cursos que eu mostrei para vocês eu fui fazendo ao longo, antes e depois que eu saí da Souza Cruz, né? Tanto a terapia quanto reiki, enfim, daí eu posso colocar aí um monte de terapias alternativas e convencionais que eu fui fazendo para poder encontrar cada vez mais esse meu melhor amigo aqui, né? E saindo da Souza Cruz, que isso aconteceu em 2018, né? Então, para arredondar, a gente está falando uma conta aqui de 4 anos, né? Aconteceu 1 ano antes, né? De 4 anos, 3 anos para cá, de 2018. Eu realmente tinha uma vontade, quando eu saí da empresa, eu não sabia o que ia fazer profissionalmente. De verdade, eu sabia que eu não ia fazer, né, nos próximos tempos, que seria ser executivo, porque eu queria experimentar outras coisas. E daí, como eu faço para dar passos gentis para fora da minha zona de conforto? Naquele momento, o que eu encontrei foi uma reset trip, né? O pessoal chama de sabático também. Eu dei o nome da minha de reset trip, né, que era resetar, começar de novo, uma nova vida. E eu tinha 2 grandes intuitos nisso, né? Óbvio, uma zona super desconfortável de pedir demissão, de sair da empresa e depois, 1 mês e meio depois, fazer as malas e ir para 3 meses para fora, exatamente sorver mais de mim. Eu tinha dois intuitos. O primeiro era conhecer mais sobre outras formas de se viver em comunidade. Então, eu me perguntava assim, muito assim, tipo, será que é só essa TV Globo, Brasil, essa coisa, sabe, essa forma como a gente muda? Como é viver diferente, né? Eu comecei a pesquisar as comunidades ao redor do mundo, né? E cheguei em Findhorn, que foi a primeira comunidade, a primeira, tida como a primeira eco-village do mundo, né? Então, eles vivem uma comunidade espiritualizada, eles vivem muito na troca, no auxílio comum. E o meu grande outro intuito era, já muito antigo, conhecer a Índia e poder perceber esse povo tão espiritualizado, como eles se tratam, como eles se relacionam consigo mesmo, com a religião, com os próximos. E aí eu embarquei nessa aventura, que para mim não foi um pequeno passo, foi pequeno porque para mim estava pequeno, mas foi um grande passo. Aí um pouco de Findhorn, né, do curso, daí trabalhei na cozinha. Esse daqui é um jogo do que tinha... É um jogo de autoconhecimento que eles fazem de jornada muito legal, de 1970, que vem essa coisa com uma sabedoria muito grande. Aí a turma que eu fiquei junto, fiquei 5 semanas lá, né, com a turma, então trabalhava na cozinha, estudava também lá, e assim a gente foi durante 5 semanas. E depois disso eu fui para minha jornada para a Índia, né? Comecei ela na terra do Buda, na Bull Tree, em Bodh Gaya, né, onde teoricamente o Buda atingiu a iluminação, nessa mesma cidade. E lá eu fiz um retiro de 10 dias em silêncio, de Vipassana, né? Depois disso eu continuei nas andanças, fiquei 2 meses na Índia, continuei nas andanças, descobrindo aqui vários mundos, e eu não fiz um
uma viagem turística, né? Tipo, Taj Mahal, que é super conhecido, estava muito próximo. Em algum momento eu decidi, não, estou numa viagem para conhecer a espiritualidade. Então, Taj Mahal nem fui, mas fui em todos os templos das três principais religiões da Índia, que é o hindu, o budismo e o sikhismo, que é aqui do Golden Temple, né? E daí, além disso, né, nesse meio tempo, aqui onde eu estava em Rishikesh, nessa foto aqui eu estava em Rishikesh, e aqui também, eu fiz mais um retiro de 10 dias de yoga, e depois dessa viagem, que eu não tenho fotos de lá, depois dessa parte aqui, eu fui para um outro retiro de introdução ao budismo, de 10 dias em silêncio também, né? Então aí tá as duas coisas. Lembra que eu falei que a linha 2 ali, conheça para ser melhor, não para. Então, enquanto eu estava dando os passos para fora da minha área de conforto também, eu estava vivenciando, aprendendo mais sobre mim também, né? Aí depois, exercite várias formas até encontrar a sua. Isso é muito importante, porque, de novo, a gente é um indivíduo único, né? E daí, se a gente for transformar isso, pessoal, abram, né, tudo que eu estou falando, porque você pode olhar isso, a sua equipe dessa forma, a sua família, seu trabalho, a sua área, tudo se encaixa dentro desses passos aqui. Então, exercite várias formas até encontrar a sua, né? Por que é muito importante? Porque eu vou dar até um exemplo aqui, até peguei uma foto de malhação aqui, porque, pô, se eu quiser perder peso hoje, por exemplo, quantas possibilidades eu tenho para poder fazer exercícios ou dietas? Milhões, concordo? Então, aqui a recomendação é sempre fazer, não fazer na academia e fazer o contrato de um ano. Não, é fazer uma aula experimental. Se eu gostar, eu faço outra. Se eu gostar, eu faço um mês, e assim eu vou crescendo. Fazer uma aula experimental de Pilates. Se eu gostar, eu continuo, faço um mês. Se eu não gostar, eu paro e vou provar o yoga. Então, exercite e seja compassivo consigo mesmo, entender assim, pode ser que para os outros funcione, para mim não funciona, vou procurar o meu jeito. E assim vai encontrando a sua forma, né? E daí, falando do meu histórico, aqui eu peguei só uma passagem nesses 3 anos aí que eu estava nessa transição de carreira, como eu disse, eu saí de executivo sem saber o que ia fazer e vim para o outro lado, né? E comecei a me experimentar muita coisa. Então, eu fui life coach, né, de fazer atendimentos individuais muito com o sentido de gerar essa transformação, poder contribuir com essa transformação que também tinha. E esse daqui, para mim, foi o mais inusitado. Como eu falei antes, eu fiz um curso eu fiz uma pós-graduação em Mindfulness, né? E por algum tempo, uns 2 ou 3 meses, eu me experimentei, me exercitei como facilitador de Mindfulness. Eu acho muito legal o Mindfulness, adorei, mas como facilitador não é para mim, realmente, não é. Se eu vou bater um papo, adoro conversar, praticar, tá tudo certo, mas como facilitador não é onde eu ocupo minha melhor gestão. E tudo isso foi virando, os meus clientes começaram a pedir, eu estava, né, com o lado da gestão da liderança um pouco de lado, eles começaram a me pedir muita coisa, e foi aí que eu me descobri, agregando toda essa parte de coaching, de mentor, de treinador, com toda a minha bagagem de 25 anos de executivo. Então, como eu treino, né, empresas e indivíduos a serem melhores gestores, a serem melhores líderes e terem mais resultados com menos sofrimento, certo? E na dúvida, lembre-se sempre do seu porquê. O meu porquê, né, é o equilíbrio, família e qualidade de vida. Então, eu sempre busco esse balance. Qualquer caminho que eu desviei nesse caminho, dúvida que eu tive durante esse caminho que eu contei para vocês, qualquer dúvida que eu tinha, eu voltava nessa minha visão do equilíbrio, que eu representei por uma foto, mas sempre para mim tinha essa visão do equilíbrio, que era equilíbrio, qualidade de vida e família, e ser muito bom naquilo que eu faço, né, profissionalmente falando, ter muita entrega naquilo que eu cobro valor, né, dar muito valor. Então, esse era o principal, meus 4 principais qualidades. E toda hora que eu me desconectava, voltava aqui, olhava o equilíbrio entre eles e eu tinha a minha resposta. E aí, por último, já despedindo, eu sei que depois a gente tem um bloco de perguntas agora, então eu deixo aqui meu contato também. Se você gostou da caminhada, eu sou super aberto, adoro bater papo sobre tudo, principalmente gestão, liderança e vida, né? Nesse QR Code aqui do lado, eu vou deixar aqui uns segundinhos, você pode apontar a câmera do celular, o meu contato já vai direto para a sua agenda, com e-mail e telefone também, enfim, todos os meus contatos. Então, aquele que se interessou, né, fique à vontade, indicar para
para chefe, para sua própria empresa, ou fazer contato também, eu tenho como missão de vida realmente ajudar pequenas e médias empresas e líderes a implementar gestão profissional, gestão de multinacional na pequena empresa. Eu vim da pequena empresa, né, da empresa familiar. Estudei muito administração, fui, né, para a grande empresa para ver como tudo isso funcionava, e hoje depois disso treinei muito a treinar, né, aprendi muito a ensinar, a desenvolver pessoas e indivíduos. E hoje eu juntei tudo, essa salada de fruta, e desenvolvi essa minha profissão, que é ser mentor em gestão e liderança. Vejo isso como minha missão de vida mesmo, né? Poder trazer, e daí é muito legal quando vê as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, trazer essa gestão profissional de uma multinacional para pequena e média empresas. Gratidão. Obrigado, Júnior. Muito bom. A gente tem várias perguntas chegando. Mas antes a gente vai chamar aqui o Eugênio Neves, né, o farmacêutico, colega, amigo, que vai fazer o comentário em cima da tua fala. Legal. Bom, Arildo, eu estou impressionado. É uma jornada de transformação pessoal realmente impressionante. É como diz o Buda, né, o caminho. É o caminho sendo feito e sendo vivido o caminho. Eu fiquei muito agradavelmente impressionado com essa jornada. Porque eu gostaria de destacar uma coisa nos seus comentários, que é a coragem. Eu já fiz esse comentário na palestra anterior, a necessidade de ter coragem de realizar essas transformações na própria vida e viver outras vidas dentro de uma mesma vida. E nesse sentido, eu queria só fazer um comentário em que a área farmacêutica é uma área, além de ser muito focada na questão da precisão, ela é muito focada, ela também é uma área muito conservadora, no sentido de que ela tem como um dos seus princípios o princípio da precaução, de não causar problemas, de evitar problemas, e de que esse conceito, precisão e conservadorismo, eles andam muito juntos. E, portanto, em geral, para a profissão, mover-se para fora da sua zona de conforto é psicologicamente doloroso, para a grande maioria de nós. É preciso, em geral, os farmacêuticos que conseguem fazer isso penam muito, sofrem muito. Além disso, esse conceito de conservadorismo, inclusive empresarial e precisão profissional, faz com que exista uma escassez de lugares onde essa liberdade seja algo permissível ou algo aceitável nessa transformação. Então, na verdade, talvez a gente esteja vivendo aí no mundo uma luta intergeracional entre uma geração uma geração profissional focada na precisão, no conhecimento, isso, e uma geração que busca agora ter um propósito na vida. Não quer mais sobreviver, quer viver uma vida com propósito. E aí me parece que essa questão que você levanta dessa forma dos 5 passos, me parecem fundamentais para um autodesenvolvimento saudável, mas isso requer que os farmacêuticos exercitem uma resiliência muito corajosa, porque senão a gente sofre muito, que eu estou tentando me transformar, estou tentando transformar o lugar onde eu vivo, mas eu encontro uma resistência quase intransponível nos lugares onde eu posso exercer o meu trabalho. Eu gostaria de um comentário seu sobre essa reflexão e até se ela faz sentido. Obrigado, Eugênio. Primeiro, um prazer estar te ouvindo e obrigado pelas considerações. Fico muito contente de ver essa tua percepção. Sobre o comentário, na verdade, eu percebo que eu vim desse mundo também, do mundo corporativo.
colaborativo. E percebo que esse cenário ele permeia em toda a sociedade, né? Tu falaste isso, né, de uma geração mais precisa, de uma geração que quer ter propósito, né? Eu também enxergo isso muito, enxergo em todas as áreas, né, profissionais hoje para poder. Então, corroboro bastante com o seu ponto, para mim faz bastante sentido. E tu sabe que antes de chegar aqui, é legal trazer esse ponto, que me recordou uma reflexão que eu tive que foi muito legal. Porque eu, né, sou longe da área, né, não conheço muito farmacêutico, nunca tinha me envolvido muito, exceto o Roberto, que a gente já conhece há longo tempo, né? Mas, fora isso, eu tenho pouca proximidade com a profissão em si. E eu estava pensando antes disso, nossa, o farmacêutico é aquele que leva a ciência, né, à mão do consumidor, à mão do final. Então, olha que missão legal, né, que eu comecei a perceber assim, tipo, porra, é o final da cadeia, então ele que faz chegar isso de forma correta na mão do paciente, né? Então, eu acho muito bacana e também pensando nisso, nas possibilidades que tem hoje. Eu ouvia falar uns 10 anos atrás, pô, daqui a pouco o teu filho, muito provavelmente o teu filho, que eu nem tinha filho ainda na época, vai ter uma profissão que ainda nem foi inventada. 10 anos depois, eu tenho uma profissão que até eu dar o nome para ela, eu mesmo não conhecia, né? Então, é muito interessante ver esse mundo, né, como está hoje, e concordo contigo, resiliência é o nome do jogo, né? E por isso que eu levanto tanto o porquê. Talvez aqui, Eugênio, eu poderia dizer que o que mais corrobora com a coragem e com a resiliência é o porquê. É o ter claro o que me move, o que faz eu continuar enquanto os outros param, né? Isso que eu acho que vai fazer a diferença para qualquer cruzada que a gente tiver na vida, já seja profissional, pessoal, qualquer cruzada. Muito obrigado. Eu acho que essa questão de termos um motivo é fundamental. Eu considero que eu já vivi 2 vidas e estou entrando na terceira. Eu estou com 60 anos, estou começando 2 startups nesse momento. Então, eu realmente eu já vivi uma vida até a minha graduação, onde eu tive, inclusive, restaurante, depois fiz a graduação em farmácia, mestrado, doutorado, trabalhando com tecnologia da informação, e agora estou indo para a terceira vida desenvolvendo 2 startups. Então, muito obrigado, e eu passo aí para o pessoal. Obrigado, Eugênio. Sucesso aí. Obrigado, Eugênio. Júnior, a gente tem aqui umas perguntas chegando, e a gente fica envolvido e pensando na história quando tu vai contando. E a gente estava aqui discutindo assim, a gente quer fazer isso. Uhum. E será que é o momento de fazer essa virada de chave agora na nossa carreira? Mas a gente tem aqui um colega do Rio de Janeiro que está questionando se tu tem algum exercício, alguma sugestão de como descobrir o seu propósito. Porque as pessoas confundem, às vezes, propósito com objetivo de curto prazo, né? Se tu tem alguma sugestão com a tua experiência de como a pessoa se questionar e conseguir achar uma resposta disso. Legal, Roberto. Obrigado pela pergunta. Eu não tenho uma resposta simples, né? Como falaram antes, não tem um exercício só que a gente possa fazer e resolva essa questão como um todo, né? O que eu poderia dizer para o amigo aí que nos perguntou é investigação. O principal exercício para achar o propósito é a investigação. Começa pensando lá na infância, o que tu gostava, o que tinha aptidão, o que te saía bem, o que te saía mal, né? E daí vai trazendo essa fita, rebobinando. E eu verdadeiramente acredito que as pistas, a resposta está na história, né? Eu verdadeiramente acredito que, se a gente for perceber, né, o homem é o único animal que ele tem um elemento, agora me fugiu o nome, mas ele tem uma característica de conseguir ser o adulto, mas com conteúdos da sua criança, né? Então, ele é um adulto já maduro, mas com toda a criança que ele viveu dentro. Diferente dos animais, quando se transforma em adulto, ele é maduro e nem sabe que foi criança um dia,
né? Então, acho que a grande verdade, a gente encontra o nosso propósito. Talvez o principal exercício é observar o passado e o presente. Quando eu falo aquilo, exercite-se para, né, e para encontrar a sua forma. Eu estou falando exatamente isso, né? O Roberto me conheceu, né, quando eu era mais novo. Eu era totalmente sedentário, eu não fazia nenhum tipo de esporte, né? Depois de 10 anos me experimentando muita coisa, sou apaixonado por alguns esportes e quase como um atleta amador hoje em dia, né, de tamanha a quantidade de exercícios que eu faço. Então, mas por que isso? Porque eu fui me exercitando com calma, sem cobrança, até achar aquilo que me servia, aquilo que me fazia bem. Então, hoje eu não faço exercício por obrigação, eu faço por prazer, né? Mas como eu cheguei lá, me exercitando no presente, olhando muito o que fazia sentido na minha história. Então, só para encerrar, assim como eu acho meu propósito de vida, eu assim falando, né, aqui para vocês hoje. Velho, eu fui um filho de workaholic, empresário de extremo sucesso, conquistou muita coisa na vida, materialmente falando, mas pagou um preço alto, né, com o custo de ter que trabalhar muito, ter muito sofrimento nesse caminho. E eu estudei gestão minha vida inteira, depois aprendi a fazer gestão em nível, né, profissional e de multinacional. E hoje eu trago exatamente aquele conhecimento para ajudar caras que nem meu pai, sabe? Que nem meu pai, desculpa, mas que se ralam ali trabalhando, que passam muito mal, para depois para gerar alguma receita. Então, por isso é o meu jargão de mais resultado com menos sofrimento, né? Isso está na história da minha vida, como eu comecei a juntar as luzes e disse, o que eu estou fazendo como life coach, como meditando, como facilitador de mindfulness? Esse não sou eu. Eu sou o cara do chão de fábrica que veio, que sempre pensou em administração, que sempre pensou em liderança, que veio da pequena empresa, que foi para a grande empresa, que voltou, que tem o coração aqui. Então, é exercício do presente e observação e investigação do passado. Isso. Muito bacana, Júnior. Eu tenho uma pergunta que liderança com propósito, a gente lembra muito de engajamento, né? Porque mesmo não tendo um cargo, essa pessoa pode gerar transformação aonde ela estiver, né? E dentro dessa transformação terão várias pessoas diferentes, com suas culturas diferentes. E eu gostaria de te ouvir, assim, até desse grande desafio que tu passaste, tinha 30 milhões dentro da tua responsabilidade. Como que tu atuava, que ferramentas, como que era o teu dia a dia para que essas pessoas conectassem contigo dentro do teu propósito, hoje também, como é que é isso dentro do teu papel de mentoria, porque acredito que todos que estão aqui nos ouvindo no evento poderão aí ter várias dicas para o seu dia a dia. Claro, obrigado. Então, tem 2 momentos diferentes, né? Antes, quando eu era líder, né, dentro da empresa, digamos que eu não tinha muito propósito, né, a não ser, eu tinha objetivos, é isso. Toda a minha carreira de executivo eu tive muitos objetivos, pouco propósito, né? Eu tinha o objetivo de ser promovido, tinha o objetivo de mandar bem, esse foi um objetivo que sempre permeou, de mandar bem, de entregar resultados, de fazer as coisas. Então isso para mim sempre foi uma coisa muito presente, né? Mas eu não tinha um propósito muito claro. Então eu atrelava muito a equipe, o meu time, a esses meus objetivos, né? A essas coisas que combinava, construía os objetivos junto com eles. Então, independente desse cenário de objetivos ou de propósito, eu poderia dar a mesma fórmula. Óbvio que a gente poderia divagar sobre isso durante muito tempo, mas eu chamo isso de mapa estratégico. Todo o liderado, ele gosta de 2 coisas. Ele gosta do norte e gosta de organização. Vamos lá, mais coisas, então. Autonomia também, né? Então, eu poderia destacar isso como os 3 pilares, né? Todo liderado, ele gosta do norte, de saber para onde está indo, de ver as coisas organizadas dentro do ambiente dele e de ter autonomia. Então, eu poderia destacar nesses 3 pontos o que a gente fala. Quando a gente fala marca estratégico, é conseguir desenhar a área, a empresa, aquele barco que a gente está, vamos chamar de barco, né? O barco que eu até consegui apontar e dizer assim, hoje a gente está aqui nessa costa e a gente vai atravessar esse caminho aqui, daqui 6 meses a gente vai estar lá na outra costa, numa ilha deserta, XPTO. Isso é muito importante. Tá, então estou sabendo para onde a gente está indo. Então todo mundo começa a falar alguma coisa e trabalhar para esse caminho. Se algo desvia, diz, não, a rota não é por aqui, olha ali, a ilha lá na frente.
Então, todo mundo vai. Essa é a primeira coisa de engajamento, construir um sonho junto com a equipe. Olha só, o sonho pode ser o objetivo, que é mais duro, né? Então, pode ser o propósito, que é uma coisa muito mais ampla. Mas o sonho é o sonho. Então, construir esse sonho com a equipe. Eu pensei em gente lá naquela ilha deserta. O que vocês acham? Pô, bora, quem que pode construir a canoa? Quem que faz a vela? E aí a gente começa a nossa jornada, né? Outras coisas que eu falei foi organização. Então, por isso que eu nunca trabalho liderança separado de gestão. Elas são totalmente desconectadas. Não tem como eu ter um processo de gestão profissional e adequado sem ter uma liderança profissional, e é impossível ter um processo de liderança de propósito sem ter uma gestão organizada, um desenho, um modelo de gestão implementado. Por que isso? Porque isso falta organização, falta as pessoas comunicando fluxos e processos, e daí tu fica mais apagando incêndio do que propriamente gerando algum resultado, né? Então, gerando resultado a longo prazo sustentável, né? Então, isso é muito importante, a organização. Eu vou botar isso, encapsular isso dentro do modelo de gestão eficiente. E, por último, a autonomia, né? Ninguém gosta de ser mandado, todo mundo gosta de ser orientado, né? Orientado. Então, melhor do que tu dizer, tem que fazer assim, escrever numa folha de papel, assim, acessado, todos os tintins, dizer assim, meu amigo, eu estou pensando, a gente tem que resolver esse problema. O que tu acha? Como tu vai fazer? Constrói a solução junto e depois deixa que a pessoa vá se desenvolvendo da solução. Não fazer por ela. Então, é a diferença de ser o pai paternalista e o pai adulto maduro, né? O pai adulto maduro vai ver a criança chorando algumas vezes, né? E faz parte do processo. E o pai paternalista, né? Pode ser a mãe também, estou falando eu aqui na figura masculina, mas tem o pai paternalista que não vai querer deixar o filho sofrer, não vai querer deixar o filho dele, não vai sofrer em casa, vai sofrer na rua. Isso vale a mesma coisa para a empresa. Se eu faço o trabalho para o meu funcionário, ao invés de deixar ele fazer, eu estou dando uma bengala para ele. Eu acho que eu posso, na minha cabeça, direito, achar que eu estou ajudando, mas eu estou prejudicando muito ele. Então, a autonomia é muito importante para gerar um processo de liderança engajada, né? Para ter uma equipe engajada, assim como a organização interna, o modelo de gestão, e isso envolve esses 3 pilares. Tenho aqui, Júnior, a Fátima, do Rio de Janeiro. Ela disse, eu fiz a virada de chave, sou carioca, estava insatisfeita com todas as empresas que trabalhei por lá. Vim para o Rio Grande do Sul, sozinha, na cara e na coragem, para me encontrar. E se precisar mudar novamente para continuar me encontrando, o farei. Mas é algo bem difícil mesmo. Fazendo um link com a tua jornada, você era executivo de uma grande empresa, né, da Souza Cruz. Quando que foi que tu sentiu dentro de ti essa necessidade de fazer a virada de chave? Como foi planejado? Como que despertou isso? Como que tu executou isso? Em quanto tempo isso demorou? Legal, Roberto, obrigado. Primeiro, parabéns, Fátima. Legal te ouvir que já fez uma transição e também tem coragem para fazer outra. Isso que eu chamo que é autocuidado, né? É ser responsável por si mesmo e ter coragem, né, de se criar a sua melhor versão, de ser melhor a cada dia. Então, parabéns, Fátima. E te respondendo, Roberto, para mim não teve, foi assim uma sequência de fatos que foram casando. Então, eu era casado anteriormente, né, mesmo ainda tinha pedido separação, né, a gente estava construindo casa, então estava naquele momento que era realmente, eu tinha chego lá, né, presta atenção nos aspas, aquilo que a sociedade, pai contente, família, tio dizendo que, nossa, esse se encontrou na vida, está muito bem, construindo casa em condomínio, comprando carro importado, né? Estava nesse cenário. E daí a coisa começou. A gente esposa pediu de um casamento que já ia muito mal, que a gente vivia esse contexto que não era nosso, né? Uma grande amiga hoje, tudo mais, daí pegou e saiu, e ali começou um negócio. Eu disse, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu comecei a dizer, que vida é essa que eu estou vivendo? Será que é a minha? E daí eu não parei mais de perguntar isso. E até hoje não paro, né? E daí você vai perguntar assim, velho, tem certeza que fez o certo, né? Tu tem dúvidas ainda? Sim, tenho dúvidas, né? Me pergunto ainda se
se é o caminho, mas daí eu vou muito na linha da Fátima, assim, eu acho que a grande, e do Eugênio, que, né, que contribuiu para o nosso estar na terceira vida, eu vejo muito isso, eu falava isso que o Eugênio trouxe, eu disse, pô, eu tive a sorte, né, de começar uma outra vida adulta aos 40 anos, né, casei de novo, tive outro emprego, comecei a poder fazer. E o legal de ter que fazer uma vez é que nem filho, né? Tu faz o primeiro é muito difícil, o segundo, para quem tem filho na plateia, vai entender bem, né? Mas o primeiro é muito difícil, o segundo já vai falar, o terceiro já tira de letra, né? Quase não acorda de noite. Então é mais ou menos assim, quando a gente fala de transição, né? Que nem saltar de trampolim, tu salta do primeiro andar, tu vem com medo, né? E daí depois tu pode saltar do segundo, pequeno passo, né? Tu vê que tudo a gente conecta com nossos cinco passos, né? Dar pequenos passos para fora da sua área de conforto, né? E isso é isso, pô, vou dar um saltinho. Isso que é legal, que eu pergunto, precisa fazer uma transformação de vida? Não, cara, a primeira coisa que eu fiz dessa minha transformação, que eu contei tudo para vocês, foi fazer um curso de coaching. Nunca tinha ouvido na parada, estava começando a ficar modinho o negócio, eu fui ver. A segunda coisa que eu fiz desse passo confortável foi treinar o meu time, foi pegar meu time de supervisor, que eram 130, que eram sete supervisores na época, né, que cuidavam do resto da equipe inteira, e eu comecei a fazer um processo individual de coaching com cada um deles, implementar aquilo que eu tinha aprendido. Tudo isso eu fiz sem mexer nada na minha rotina, né? E eu me experimentei muito. Eu disse, caraca, consigo treinar os caras. Daí eu comecei a ter respostas, né? E eu acho que é isso. Vou me alongar aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, Júnior. Uma honra poder dividir contigo uma parte dessa manhã. E a tua experiência, acho que traz bastante insight, bastante dicas para os nossos colegas que estão nos assistindo, né? Obrigado, Eugênio, também pelos comentários. Vamos dar sequência. Parabéns para vocês.